Iniciei. Fala pessoal, eu sou Kleber Bittencourt, diretor do IPA e o host que vai administrar isso aqui, vai estar aí com vocês, controlando o Diretoria Podcast. Diretoria foi criado para que tudo que acontece aqui na sala da diretoria fosse levado sem filtro para você, nosso aluno, nosso amigo, nosso colaborador, nosso seguidor. E a gente queria encurtar esse caminho. E a gente está aqui com o nosso primeiro podcast, é uma inauguração. A gente está ensaiando tudo aqui, tudo para a gente é muito novo. Eu já peço perdão antemão aqui de qualquer falha que a gente possa cometer, mas a gente quer sem filtro, sem corte, para isso chegar até você aí com o mínimo de interferência possível. E para começar esse primeiro episódio, esse primeiro momento, nossa, essa inauguração, a gente tinha que escolher uma pessoa expressiva para a escola, expressiva para toda a história do IPA, e não podia ser nada, não veio outra pessoa na mente do que um amigo, um parceiro, um cara que comprou a ideia da escola, o cara que está aqui desde o início, ele tem uma etiqueta de patrimônio nas costas. Flávio, professor Flávio, tá aqui. Estamos juntos, prazer. Estamos juntos. E a gente vai começar esse podcast hoje falando das experiências, né? Eu queria que o Flávio se apresentasse, o Flávio falasse pra gente o Flávio, como é que é o Flávio, como é que é o Flávio com essa relação do IPA, que a gente estava conversando aqui antes de começar aqui, que já tem mais de 20 anos, muita história. O IPA tem 15 anos e o Flávio tá andando com a gente aqui lado a lado, comigo lado a lado, há 20. Há 20, Eu lembro do Matheus neném ainda. O Flávio lembra dos meus filhos pequenos ainda. A gente estava fazendo uma conta agora, para você ter uma noção, eu tô com 40, vou fazer 45, tô com 44. O Flávio me conhece há 20, são 20... Eu tinha 23 anos, 24 anos. São muitos anos. São muitos loucura, anos. Né, Flávio? Loucura. Muita história pra gente contar. E passa rápido, né? Quando a gente vê, a gente estava revendo aqui, relembrando aqui pessoas que eu perguntei várias vezes aqui se são vivas. Porque, assim, a gente tinha 23, quer dizer, 25 e já eram pessoas... E assim, na história da escola tem muita gente boa que passou por aqui, né, Flávio? Muita gente boa. E quando você fala no colégio, me vem o supletivo, né, à cabeça. Porque, foi o primeiro curso, onde surgiu o IPA. Nós começamos com um curso de informática, né? Bem pequeno, assim. Na verdade, né, o IPA tem 15 anos, mas a gente já tinha uma outra coisa antes, na área de educação, que era um curso livre. Curso livre, de informática em inglês, EasyComp. A marca era EasyComp. E a gente começa como EasyComp numa salinha ali na praça aqui na Taquara, na Salinópolis. E há males que vêm pro bem, assim, porque de repente, se vocês não tivessem sofrido aquele assalto, a gente não teria começado aqui, tivesse crescido do jeito que cresceu, né? Porque era uma salinha com recepção, um laboratório e uma sala de inglês. Você começou dando aula de inglês pra gente, é a tua formação principal, português e inglês. 18 anos. E eu conheci a sua esposa dando aula de inglês. Sua esposa, você... Em outro colégio, né? Em outro colégio. Dando aula de inglês. Lá foi onde tudo começou, vocês abriram um cursinho ali pequenininho, Luciana me chamou. É muito tempo. Muita gente passou boa, né? A história do colégio está começando por você hoje. Tem gente que está com a gente até hoje, né? Rodrigo começou com a gente como auxiliar de laboratório de informática. Hoje o cara é formado em TI e é responsável pelo TI da escola. Né? Tem muita gente... Isso é muito gratificante, porque... não foi nada fácil, assim, para você. Não foi nada fácil. Nada veio... nasceu rico, família tradicional, e o cara manteve aquilo dali. Não foi nada disso. Teve um approach, né? Tudo foi construído. Sim, e com muita dedicação. A Lúcia, né? A Lúcia, nossa diretora, ela sempre falou, a gente sempre trocou pneu andando aqui, né? Sempre. Especialista em trocar pneu andando, fazer a coisa acontecer e trabalhando e começar do nada assim, né, cara? Quando nós vimos, a gente estava com uma faculdade aqui. Né?
com parceria com faculdade, né? Com graduação. Com faculdade, E foi quando Lúcia entrou mesmo, né? É verdade, a Lúcia chegou... O Livingston trouxe a Lúcia pra gente. Né? Professor Livingston. São nomes... Professor Livingston era reitor de universidade, veio dar força pra gente. Sim, importantíssimo. São figuras importantíssimas, são pessoas que vieram, somaram, entregaram aqui na escola o seu melhor. E são aquelas pessoas que Deus envia, né? Porque o professor Livingston, eu tive poucos contatos com ele, mas foram contatos importantíssimos, porque de repente se não fosse ele me incentivando, eu de repente teria desistido, porque você tem um raciocínio muito rápido, né? Quem te conhece sabe disso. Você tá falando de um assunto hoje, mas já vendo o amanhã daquilo tudo. E às vezes é meio complicado. Imagina, no meu caso, um professor de inglês e português sendo desafiado a elaborar uma aula mais específica, né? Dentro de uma outra matéria, né? De exatas. Então, vamos trazer isso para cá. O Flávio, que tá com a gente, fez parte da mudança da história de muitos alunos aqui na escola. Sim. Fez parte de elaboração de material, fez parte de toda uma equipe técnica que tem por trás, né? Porque história na sala de aula, mas tem uma equipe muito grande, tem uma produção de material, de conteúdo, de estrutura e tal. A gente começou lá atrás, mas vamos lá, eu queria que o pessoal soubesse, eu sei, mas eu quero que você conte. Como é que foi se você era professor de escola regular? Escola regular e cursos de inglês. Cursos de inglês e escola regular. E eu lembro muito bem quando você chega para mim e fala assim, Kleber, eu tô apaixonado pelo supletivo. Eu tô apaixonado pelo EJA. Foi. E eu queria que você me entregasse o máximo número de turmas que você puder, porque eu tô apaixonado por esse segmento, esse público. Como é que foi isso para você? Como é que sai o Flávio, que era meu amigo, era o professor de inglês, o cara, e vem pro supletivo, né? E diz assim, eu me apaixonei por esse público, me apaixonei por essa galera que tá querendo voltar e tá querendo reescrever uma história. E eu quero ser um professor tutor multidisciplinar e aceita esse desafio. Me conta essa história pro pessoal. O aluno de EJA é um aluno diferente, né? Principalmente porque você não tem uma faixa etária, né? É aluno dos 18 aos 70, 80. Já teve aluno de 85 de aqui. 85. 85. E o EJA é apaixonante dentro do nosso segmento, porque eu acredito que não são todas as escolas que trabalhem, nem todos os colégios trabalhem da maneira apaixonante que nós trabalhamos. Né? Eu acho que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. De um trabalho bem feito. Né? E a gente começou pequeno, acho que éramos um grupo de sonhadores. Verdade. Né? Quando decidimos, né? Você decidiu implantar esse segmento e eu decidi... E fazer um diferencial. E eu decidi entrar, mesmo com medo, no projeto. Porque até então estava tudo muito cômodo. Eu era professor de inglês em curso, num colégio no Pichincha, que eu dava aula do 9º ao 3º ano do ensino, do 9º ano do Fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. E já estava ficando uma coisa monótona para mim. Né? E aqui contigo eu comecei como professor de inglês, aí fui querendo mais e mais, porque eu acho que a ambição saudável ela não faz mal a ninguém. Né? Então, nos meus horários vagos, eu falei, Kleber, deixa eu trabalhar na secretaria, confeccionando pasta. Você vai lá, vai confeccionar pasta. Né? Mas aquilo dali foi ficando também meio cansativo, porque confeccionar pasta, quem faz isso sabe. Cansativo trabalho secretaria, né? Trabalho parece que não rende, né? Você fica ali fazendo aquela coisa ao mesmo tempo, o tempo todo. E quando você disse, olha, nós temos que trabalhar com EJA, o segmento vai ser desta forma, eu
estou te dando material e você tem X tempo para elaborar. Para virar um tutor. Para virar um tutor. Multidisciplinar. Porque eu acho que o que me desafiou... O que é o tutor? A gente está falando de tutoria, isso. Mas a gente conhece tutoria. Tutor o que é o tutoria? Fala para o pessoal que cuidador, né? Você cuida do aluno. Né? Você é multidisciplinar. Então, você sai da zona de conforto, né? Porque... a especialização. Língua portuguesa, inglês e literaturas... domínio estariam total. Tranquilos, né? Agora, você ajudar um aluno a... orientar, apoiar ele. Apoiá-lo... numa matemática que não tem nada a ver com humanas. Trazendo principalmente segurança, né? Porque nós estamos falando de pessoas que tiveram sonhos, né? Perfeito. Na infância, porque toda criança é sonhadora, né? Na adolescência sonha mais ainda, mas infelizmente a vida é cruel com muita gente. Né? Não, deixa eu falar uma coisa, a vida é cruel. Se você não tiver peito para poder... Mas tem pessoas que a vida consegue ser muito cruel. E nós tivemos assim exemplos aqui, cara, que eu acho que se nós fôssemos escrever um livro, viraria um filme, porque são nordestinos que chegaram aqui no Rio de Janeiro sem perspectiva de vida. Né? E alunos que nós ajudamos a fazer... acreditar em si mesmo de novo, né? Eu acho que... o cara sai voltar a sonhar. Ele sai de um status de repente, sem perspectiva, de não acreditar em si, não acreditar que é capaz, e transforma a vida do cara numa condição de falar, cara, eu posso, eu consigo. Até esse pedaço da minha vida foi muito sofrido, mas daqui pra frente eu posso mudar isso. Pode mudar. E aí você começa a escutar histórias, né? E isso aconteceu conosco justo nas primeiras turmas, que eu acho que foi ali que eu me apaixonei, né? Era diferente, não era uma coisa... robótica. Então, né? você está uma coisa... então você está dizendo que o grande motivador é, de repente, você ter um aluno de 2º grau que o pai obriga, ou o cara tem aquela obrigação daquele ensino regular e tal, e pegar esse aluno dentro de sala de aula que não quer nada e encontrar aqui um aluno que está doido para mudar a vida dele, que quer mudar. Ele não acredita, mas que você faz parte desse movimento de ser muito mais do que do que um português, do que uma matemática. Sim. Hoje mesmo, eu estava na recepção, uma ex-aluna minha fazendo um curso técnico de enfermagem. E começou com você o quê? No fundamental ou no médio? Começou comigo no fundamental, fez o médio e já estava, acho que ela é da primeira leva dos nossos formandos agora. Caramba! Em enfermagem. Uhum. E eu lembrei dela, falei, nossa, você foi minha aluna. Ela fui sua aluna. Eu falei, há quanto tempo? Ela, há uns 6 anos. E eu senti que ela ficou meio emocionada pela trajetória dela, porque... Como é que bate isso com o professor, Flávio? Bate... Isso que é o grande diferencial. Né? Porque o EJA, o IPA... Porque eu não posso responder por todos os EJAs, né? Uhum. Posso responder pela nossa instituição. Uhum. A gente vem de sonho, né? A gente... Que educação não tem preço, né? O sonho, sim. Né? Então, aquelas pessoas, elas vêm para buscar o conhecimento e recuperar o sonho que ficou lá atrás. Né? Que alguém, por algum motivo, não deixou mais diversos, que... né? Esse ano todo, esse tempo todo, é uma mulher que engravida mais cedo, é um homem que tem que trabalhar para ajudar a casa, exato. Ou na adolescência se perde e faz um monte de besteira e cai em si. Ou a criança, porque eu escuto muito isso, principalmente dos nordestinos que nós temos aqui. Aqui na unidade Rio das Pedras. No Nordeste é muito comum aquelas famílias, pelo menos era, né? Uhum. Muito comum as famílias terem 10, 12 filhos, porque essas crianças, elas ajudavam na roça, né? E eu já era força de trabalho para a família, força de trabalho, né? Um aluno meu que vai começar engenharia, olha que bacana. É mesmo? Engenharia. Saiu do colégio aqui. Saiu do nosso colégio, vai estudar engenharia. Tem um outro, a esposa dele hoje é enfermeira. Depois eu até vou procurá-lo na internet. Antônio.
Antônio Carlos, o nome do aluno. Ele foi nosso aluno também no fundamental, no médio, e é formado em Direito e passou na OAB. Então, assim, a gente precisa desse aluno. Eu preciso botar esse aluno sentado aqui na mesa. Você está entendendo, Flávio? Temos que trazer. Matheus, anota o número aí para o pessoal, para a gente. Anota essas observações, porque é importante, porque as pessoas, às vezes, que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas precisam entender que pode. Eu lembro de uma história muito interessante. Eu não sei se você vai lembrar dela. Eu não vou citar o nome porque você tem uma memória de elefante. Eu não sou essa memória de elefante, mas eu lembro de uma senhora que estudou aqui conosco, que ela era doméstica. Essa história mexeu muito comigo à época, né? Porque a gente estava no início, né? Uhum. E ela era doméstica e ela pediu para a pessoa onde ela trabalhava na casa se ela podia sair um dia da semana mais cedo para concluir os estudos. E essa pessoa usou de deboche com ela, sabe? E ela... Você lembra disso? Usou de deboche, falando que você tá dessa idade, por que você vai... Você tá maluca, você vai estudar para quê? Você não vai dar mais em nada. Ela devia ser uma mulher aí dos seus 38 anos, sei lá, 40. Eu posso estar sendo leviano na idade, mas alguma coisa nessa faixa. E ela falou assim, e ela se dedicou, ela falou, não, eu vou chegar uma hora mais cedo então, mas eu vou sair mais cedo, eu não abro mão. E eu lembro que ela fez o fundamental, ela concluiu o fundamental, parece, fez o médio. Aí depois ela fez o nosso técnico de edificações. E eu lembro que a história dela que chegou até a gente, ela estava concluindo engenharia. E o trabalho dela de conclusão de curso era sobre mofo nas casas, nas paredes, ela tinha muito problema quando ela ainda era doméstica, que dava mofo nas coisas, e ela estava desenvolvendo material e para que... Eu esqueci o nome dessa aluna. Você lembra o nome dela? Esqueci o nome dela. Cara, assim... Eu lembro que ela, inclusive, na formatura, ela representou, né? Foi representante de turma, falou a história dela, contou a história dela. E isso é maravilhoso, porque a pessoa voltar a sonhar, né? É muito bom, é muito gratificante para o professor. Ser participante disso é maravilhoso, né? Porque assim, acho que as pessoas não conseguem entender que uma escola é uma empresa como outra qualquer. Tem conta para pagar, tem funcionário para pagar, tem luz, tem todas as diversidades que acontecem numa empresa. Você tem os desafios de uma legislação educacional muito complexa no Brasil, né? Muita cobrança e essas coisas todas, né? Um background muito grande para o aluno estar na sala de aula. Uma equipe trabalhando forçadamente, assim, incansavelmente, não forçadamente, mas incansavelmente para trazer uma coisa legal para os alunos, um material, uma videoaula. A gente vai falar de videoaula ainda, dos desafios da pandemia. Aguarda. Desafios, mas eu acho que a cereja do bolo do negócio, educação como um todo, eu não estou falando só do Colégio IPA, mas de um modo de educação, é a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Isso é o melhor. Você poder mudar a vida das pessoas, né? Ver essa empregada doméstica aí que a patroa debochava e hoje é engenheira, provavelmente. Você lembra, assim, eu vou puxar na tua mente, você lembra daquele aluno que estudou conosco que era... Você deu aula para ele não de técnica, mas você deu, acho que de matéria geral no curso técnico de segurança do trabalho, que ele tinha problema de audição e ele fez segurança do trabalho. Não, ele foi meu aluno no ensino médio também. Ele fez médio com a gente? E eu não sei se você lembra disso. Eu não lembro nomes, cara. É muito aluno. É muito aluno, não consigo lembrar. Mas eu lembro que foi a formatura que eu mais me emocionei. Você lembra disso? Porque ele chegou com uma intérprete, né? E ele começou a fazer agradecimentos, né, à instituição que ia do professor à menina da limpeza. Né? Porque ele disse, né, que tentava
Ele perguntou no primeiro dia de aula onde era o bebedouro para alguém e não sabiam responder. Eu lembro você dando aula para ele escrevendo, né, cara? Isso, hoje está muito comum falar sobre Libras, falar sobre essas coisas. Não tinha comum, nada disso. Tem mais de 10 anos, eu acho. Ele chegava 2 horas antes. Eu lembro que ele escrevia, você escrevia. Ele escrevia. Sim. E vocês se entendiam no gesto, mas... E depois ele fazia a leitura labial muito bem também. Então ele chegava um pouco mais cedo, eu preparava, né, dava uma pré-aula para ele e depois ele conseguia desenvolver a prova, às vezes inclusive muito melhor do que um aluno que não tinha do normal, né? Audição. Você sabia que nós recebemos carta? Ele passou na prova da Petrobras. Eu soube disso. Ele passou na época na prova da Petrobras e nós recebemos uma carta da RH da Petrobras. Ah, que bacana, cara. Dizendo que pelo trabalho, que ele era um excelente profissional. Excelente profissional, excelente pessoa e o trabalho que foi desenvolvido com ele com toda a deficiência. Eu acho muito legal. Eu lembro desses detalhes. Não, né? Tem relatos assim que se nós formos colocar aqui... A gente passa a noite. Nossa, passa a noite. Porque é desafiador, foi muito desafiador para mim. Acho que para todos nós. Técnica. Técnica, por gentileza, não atrapalhe o nosso primeiro podcast, técnica. Foi muito desafiador, eu acho que para todos nós, né? Para você como empresário, né? Como diretor. Para mim, né, estar em sala de aula, saindo da zona de conforto, sendo tutor de disciplinas que eu tive que buscar conhecimento. Né? Dessas histórias todas, assim, vamos... O que você acha que foi o maior... Se você tivesse que citar uma grande história, o que você citaria? Uma grande história de transformação de vida do aluno. A gente citou algumas, mas sim, você tem alguma que foi... Eu tenho uma que mexe comigo até hoje. Ela chegou, ela era aluna de segunda-feira à noite e ela chegou dizendo que a vida dela estava começando a se transformar porque pela primeira vez ela tinha feito salsicha para os filhos dela comer no Dia das Mães. Uou! E aí aquilo dali fez com que eu pensasse na vida mesmo, porque nós questionamos tantas coisas, né? Nunca estamos satisfeitos com nada. Eu pensei, nossa, mas salsicha é uma coisa tão barata. Né? Ela falou, hoje eu estou dando salsicha. E foi o que eu pude dar para os meus filhos de melhor no Dia das Mães. Ela tinha um filho de 4 e um de 3, um 4 e outro 2. Ela falou assim, mas eu prometo para o senhor que eu vou terminar os meus estudos e no dia que eu terminar, no ano que eu terminar, eu vou tirar foto, vou mostrar como você ajudou a transformar a minha vida, a mudar a minha vida. E aí ela contou essa história, nós continuamos tendo as aulas, né, durante 12, 13 meses. Engole grosso para poder voltar para a aula. Voltar, porque você... Né, não tem, já somos humanos. E aí ela terminou o curso depois de algum tempo, porque eu acho que ela terminou um pouco depois de maio, junho que ela terminou. E no ano seguinte ela veio me mostrar que ela estava terminando o primeiro período de Direito. Sério? Já estava indo para o segundo período de Direito. E que naquele Dia das Mães, né, após a conclusão toda, ela tinha feito um churrasco. Né? Aí você vê, você transforma. É muito né? Simples para muita gente fazer um churrasco, mas extremamente significativo. Para ela foi muito significativo, e aquele Dia das Mães, da salsicha, que foi o melhor que ela pôde dar, e até então, imagina o que ela não dava antes, se a salsicha foi um banquete. Né? É pesado. Essas coisas são muito pesadas. Alunos que chegam relatando, esse aluno do Rio das Pedras mesmo,
ele começou a trabalhar na lavoura aos 5 anos de idade. E se sujava todo de carvão e o pai dele só conseguiu dar um sapato a ele com 13. Quando ele tinha 13 anos, ele conseguiu ganhar um sapato do pai e ele tem esse sapato guardado até hoje. Mas ele via, acho que a vizinha tinha um televisor, né? E ele via numa novela, que eu não lembro agora qual foi a novela que ele citou, que ele lembra inclusive dessa novela, que o protagonista era um engenheiro. E ele sempre gostou muito de matemática. E Kleber era impressionante, assim. Ele começou conosco no fundamental e ele conseguia entender álgebra e geometria que um aluno de terceiro ano não entendia da mesma forma. Eu expliquei, e isso é marcado na minha cabeça até hoje. Essa experiência da troca, né, cara? Da experiência de vida das pessoas. Muito bom. A gente entra numa sala de aula e quem cresce é a gente. E essa é a grande diferença do EJA, porque você, de fato, transforma vidas, porque aquelas pessoas, elas voltam a sonhar. E eu lembro que eu dei uma explicação, ele era aluno de fundamental, mas nas aulas de matemática ele pedia para assistir a aula do médio. E eu expliquei seno e cosseno para a turma de terceiro ano. E ele estava fazendo fundamental. Fundamental. E depois ele pegou um grupo desses alunos de terceiro ano e estava dando aula de seno e cosseno sendo aluno de fundamental. Sabe? São coisas que você não consegue explicar. Assim, uma coisa que é super legal, que assim, a gente tem que valorizar as habilidades, né, das pessoas, os dons, né? E está estudando engenharia. Na última vez que eu falei com ele estava no 5º período. 5º período de engenharia. 5º período de engenharia. E o cara saca muito de matemática. Assim, teve uma infância... Não teve infância, né? Imagina, você trabalhando na lavoura desde criança, ganhar o primeiro par de sapatos aos 12, e o cara é um engenheiro, né? Estava se formando em engenharia, né? Sabe-se lá como, porque... O professor do EJA, ou um cara assim, dedicado igual você, e eu posso falar disso porque a gente trabalha junto há muito tempo, como os alunos te amam aqui, e todo mundo chega aqui falando sobre isso. Como é que, assim, o grande segredo de aula, o grande segredo então, ou da tutoria, desse sistema de tutoria, de acompanhamento do aluno, verdade, do início ao fim, da conclusão do cara, não é só ensinar português e matemática e história? Não é só isso. O mais difícil, de repente, seja você fazer com que aquela pessoa acredite em si mesma, né? Porque elas já escutaram tantos nãos na vida, né? A vida deu tantos nãos que você tem que começar a fazer ela acreditar que a vida pode começar a dar os sims, né? Que o estudo muda a vida dela, né? O estudo vai mudar a vida dela e que perfeição não existe. Eu acho que isso daí é o mais importante. Né? De repente, o cara tenha muita dificuldade nas exatas e nas humanas o cara arrebenta, brinca. Como pode acontecer o contrário. Né? Nas exatas, então, isso é o mais difícil. Né? Mais difícil porque a matemática, por exemplo, é um problema do brasileiro. Né? Poucos brasileiros gostam de matemática. Matemática não tem o mais ou menos. Ou você ama ou você odeia. Né? E você tentar fazer com que o aluno não desista de si mesmo, porque na primeira aula de matemática, por exemplo, o aluno quer sair correndo. E matemática é uma pedrinha, né? Que ele vai ter que vencer. E eu costumava dizer para a maioria deles, contar todo mundo sabe, porque todo mundo lida com dinheiro. De certa forma, você lida com matemática toda hora na sua vida. Né? E você fazer com que ele perceba que determinadas profissões ele não vai depender daquilo dali necessariamente, né? Que ele tem que relaxar e tentar aprender e perder esse medo, é o primeiro desafio. Tá? Aí depois vem a satisfação, porque esse mesmo aluno que estava com essas dificuldades todas na primeira aula, na 7ª, que é a última... Ele se vê conseguindo. Ele vê que ele é capaz. E ele começa a influenciar os outros alunos. Exato, porque quando ele começa na matemática, ele tem esses
esses questionamentos, né, na primeira aula. E geralmente nas aulas de matemática eu termino a aula um pouco mais cedo para ficar justamente com os alunos que estão começando naquela disciplina, porque é cíclico, né? E aí eles perdem o medo, vem na segunda aula, que é quando nós temos a primeira avaliação. E aí na sétima aula, você vê que esse cara que estava com dificuldade nas 4 operações básicas matemáticas, ele está conseguindo desenvolver Bhaskara, cara. E na Bhaskara você desenvolve as 4 operações matemáticas. Ele sai dali, Kleber, como se ele tivesse ganhado na Mega Sena, porque ele nunca achou que fosse conseguir substituir letras por números dentro de uma aula de álgebra. Álgebra, o que é álgebra? É muito doido. E aí depois ele passa a ser um incentivador dos outros alunos. Um incentivador dos outros alunos. Fala, eu consegui, você também pode. Eu consegui, você também pode. E aí ele começa a ter autoconfiança, ele vai bem em todas as matérias. Aí porque nós trabalhamos muito dessa forma, né? A gente trabalha com a exata, depois vem com a humana, que a humana, a assimilação é mais fácil. E aí ele vai na humana muito bem, mas ele já fica ansioso para chegar na aula de química e física. Porque ele foi benzão em matemática, então ele quer sair hiper bem em física e química também. E aí essas coisas são muito gostosas, porque pessoas que nunca viram uma tabela periódica. Eu percebo assim, o aluno nas primeiras aulas, assim, nos primeiros contatos, ele com muito medo, né? Ele levanta a mão, tem muito medo, não pergunta, fica esperando o outro perguntar. E depois que o negócio desenvolve, fala, professor, eu tô entendendo não. Vem aqui não, vem cá. E pegam tabela periódica. Outra matéria que é importantíssima, que eu acho muito bacana começar, é em química, né? Os que já estão mais tranquilos. Os que estão começando em química, eles ficam apreensivos porque muitos deles nunca viram uma tabela periódica. Não entende que elementos. Aí você entra numa química orgânica, por exemplo, e você vai explicar ligações covalentes, tá? Ou cadeia aberta, cadeia fechada. E aí ele começa a olhar aquela tabela periódica ali, os símbolos, né? Por exemplo, o potássio é representado pela letra K, mas você tem um carbono que é com C. E a assimilação de matemática faz com que eles consigam fazer ligações covalentes atingindo a regra do octeto. Deixa eu falar uma coisa. Isso é muito gostoso. Você colocar lá CO2, né? Que é o gás carbônico. Foca só no Flávio agora, por favor. Eu quero que ele assista esse podcast depois, para ele ver o brilho no olho dele. É muito gostoso. O brilho no olho dele. Sabe o que é desafiador? Cara, porque é um cara de humanas, bicho. Você vencer as suas dificuldades, você vencer os seus limites, não é só bom pro aluno, não. Eu tô vendo aqui teu olho brilhar falando de... Meu Deus, como eu detesto química. Exato, eu odiava também. E eu vejo tua cara brilhar falando de química, cara. Aí você faz aqueles desenhos, eles adoram, Kleber, descobrir, por exemplo, que no carbono tem 4 elétrons na camada de valência, entendeu? E aí eles começam a fazer aquelas ligações para todos os elementos, tirando o hidrogênio, atingirem 8 elétrons na última camada. E aí eles saem daquela primeira aula, quando eles desconheciam que era uma tabela periódica, querendo usar a tabela periódica na próxima aula. O mundo abre. Aí ali eles descobrem que são capazes, que podem. Eu posso. Eu tenho muita referência por não estar dentro de sala de aula. Às vezes eu vejo na recepção, as recepções têm umas baias, né? Quem não conhece a escola, a recepção tem uma baia, e eu vejo a pessoa assim constrangida, colocando o rosto dentro da baia para dizer assim, pô, eu não tenho 2º grau, eu não tenho isso. E vejo o cara na formatura, nos eventos, a gente ficou parado durante a pandemia, mas nos eventos de formatura, o cara empoderado ali na formatura dele, dizendo que uma das formaturas mais emocionantes para mim, como diretor, sentado à mesa ali, vendo as histórias, né? Porque a gente, como tá no background, não tem acesso no dia a dia que você tem dessas histórias. Então, eu vi um cara que levantou e falou, eu sou motorista de ônibus, fui motorista de ônibus a minha vida inteira, eu tenho aqui um filho administrador, um filho advogado, e não lembro a filha dele o que era. Se não me engano, eram 2 meninos e uma menina. E os 3 formados. Ele falou, eu formei meus 3 filhos do lado do motor quente, do ônibus. Eu lembro disso. Você lembra?
Eu formei meus 3 filhos do lado do motor quente, mas agora chegou a minha hora. Então, estar aqui para mim hoje é a minha alegria e mostrar para os meus filhos que eu não tive a oportunidade, eu dei para eles, mas agora chegou a minha hora. Irmão, eu chorei na mesa. Eu lembro. São histórias que... Agora, vou mudar da parte da história, porque quem está nos assistindo, o aluno que está nos assistindo, fala, é muito legal a história dos outros. Mas assim, eu conheço tua história, né? Um menino pobre, do Rio das Pedras, nascido ali na... meu pai tinha, não tem até hoje coisas lá, mas que podia ter se acostumado com aquela... Se acomodado com aquela situação, com aquele... Eu nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aquela síndrome de Gabriela. Sim, nasci assim. Não vou morrer assim. E diz, cara, eu vou estudar, eu vou mudar minha realidade, virar professor, e acho que é por isso que tem essa empatia, esse elo de ligação com os alunos muito forte, que você entende de onde ele veio. E conta pra mim, como é que é o Flávio, como é que foi a tua vida nesse momento até virar professor, os teus desafios? O meu pai, ele era meio aquém a profissão, assim, nunca... Ele visava muito dinheiro, né? A profissão não ganha dinheiro, porque a gente estuda a vida... Professor não ganha dinheiro. Tem que estudar direito, tem que estudar odonto, sei lá, várias profissões que ele citava. Mas eu sou apaixonado por inglês desde criança. Eu lembro que a gente regula a mesma idade, eu lembro que eu sou muito mais novo. Existia um programa na 98 FM chamado Good Times. Flávio, não fica citando muitas coisas, porque ele vai... É sério. Eu ficava esperando ali o horário da tradução. Eu lembro disso. Com o Fernando Borges. E aí eu ficava escutando aquelas traduções. E depois eu assistia aos filmes. E o meu irmão e eu, a gente brigava às vezes, porque era a época do videocassete. E a gente ficava brigando porque ele queria alugar fitas, né? Dubladas, eu queria legendadas. E se eu pudesse, eu colocava uma tarja, né, na TV, né? A fita isolante preta lá para não ler a legenda. E aí, no final do filme, meu irmão e eu, a gente estava brigando. E sempre fui muito apaixonado. E comecei a dar aula de inglês, eu era muito menino. Então, o caminho seria esse, né? Seria vir para a educação. Eu nunca tive um salário ruim, mas também não era um salário bom. Você deve saber disso. Você sabe disso, você foi professor também, lá na SOS, né? Pode citar? Pode. Se você for professor na SOS, você sabe que professor principalmente de curso não é um salário muito bacana. E aí eu fui trabalhar nesse... Mas que aqui no IPA é um salário maravilhoso. Não, fala isso, Flávio. Aí a gente... Não, mas é que tá bacana, porque a gente acaba, de certa forma... ganhando na quantidade, né? De certa forma, porque a gente se tornou uma empresa de tanto sucesso que você lembra disso, você é um diretor, você lembra disso. Tinham dias no seu colégio... Tinham dias não, todos os dias. Eu dava aula de 8 da manhã às 10 da noite. Eu fazia 14 horas. Segunda, 14 horas terça, 14 horas quarta, 14 horas quinta, 14 horas sexta. E aos sábados era de 8 às 4. Quantas horas? Você lembra que com a gente quase abriu aula domingo? Porque tava... Lembro. Era não tinha mais espaço, tinha que dar aula domingo. E isso deu uma queda com a pandemia, porque... Eu era assim, eu lembro que aí vocês abriram no Rio das Pedras, a Luciana falou, não, mas quem tem que ir para o Rio das Pedras é você. E aí eu saía daqui, às vezes, 10 para as 6 para estar lá no Rio das Pedras, né, 6h30. E era aquela assim, correria, segunda, né? Sexta, aquela correria. Mas vai voltar. E aí, aqui, eu dividia o ensino médio e fundamental com umas 3 professores. E no Rio das Pedras eu dividia com mais 2 professoras. Quer dizer, aí a hora-aula, né, tempo, né, para o supletivo. Trabalhava bastante, ganhava legal. Ganhava legal, né? Era bom pra caramba. Então, assim... Mas volta pra mim. Eu quero o professor, o garoto da comunidade que falou, cara, eu vou estudar, eu vou mudar a minha vida através da educação. Que não é um pensamento incutido. Não veio da sua... Sim. Da sua família, assim. Você conhece, inclusive, parte da... Meu Deus.
né? Sem detalhes. Mas, enfim, realmente não é. Só que é como eu disse para você, eu acho que no início do podcast. A ambição saudável, ela não faz mal a ninguém. Uhum. O que nos motiva a chegar em algum lugar é você ter ambição. Né? Okay. Sem ambição, a gente não chega em lugar nenhum. É. E eu sempre tive essa ambição saudável. Eu nunca queria passar por cima de ninguém, mas o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Né? E isso fez com que eu buscasse. E aí? Tempo E aí? todo Aí as pessoas olham hoje e falam: Flávio é um cara, um professor. Bem-sucedido, pode dizer. Bem-sucedido? Bem-sucedido, porque assim, é igual eu costumo dizer para as pessoas: riqueza não é prosperidade. Uhum. Né? Prosperidade é a ausência de necessidade e você está satisfeito com aquilo que você faz. Tem muita gente hoje que estuda a vida inteira numa profissão e você pega o cara fazendo nada daquilo que ele estudou porque ele não gosta daquilo e tal. E você é bem-sucedido porque você faz aquilo que você gosta, você ganha dinheiro com o que você gosta, você vive daquilo que você gosta, né? Você construiu você construiu algumas coisas com aquilo que você gosta. Eu tenho certeza que você dá aula, lógico que todo mundo quer uma grana, mas você dá aula hoje por muito prazer. Por prazer. Por muito prazer. Sempre. Por muito prazer. Principalmente, mas assim, ponto que eu ia chegar. Eu acho que o prazer mesmo em dar aula foi com o EJA. Foi com essa forma desafiadora de ser tutor. Uhum. Porque a comodidade se torna uma coisa chata, tem hora. E, de repente, aqui, quando a coisa estava começando a ficar cômoda, chegou a pandemia. E aí, você me conhece há 20 anos, você sabe que eu tenho muita resistência com o novo. Muita resistência com o novo. E ou você se adapta, Flávio, ou você se adapta. Assim... não tem de onde fugir. Vamos chegar nessa parte, porque pandemia foi um desafio para todo mundo. Uhum. Apesar da escola ser um ensino à distância, os nossos momentos presenciais não puderam existir. Sim. E a gente passou por todos os problemas e vem enfrentando problemas até hoje, porque... Teoricamente, a gente está mais liberado hoje da pandemia, mas a gente tem um resquício de 2 anos que tem que acertar. De tudo, de administrativo, de empresa, de tudo. Ok. Mas um professor que está, vamos botar, 15 anos, 18 anos em sala de aula, com quadro, com giz, com uma sistemática, com uma metodologia, ser desafiado novamente a mudar tudo e enfrentar câmera, microfone, passar a mesma empatia, a mesma segurança para uma lente, para uma mesa de desenho. Sim. O Matheus sabe da mesa de desenho. É verdade. Como é que... Fala pra você, assim, conta os seus desafios, né? Eu sei aquele dia que tu explodiu, falou, não quero mais nada, eu não vou fazer mais nada, eu vou embora, me demite, porra, eu não quero saber, eu falei, não vou te demitir nada. Você tem que se adaptar. Vai se adaptar. Mas fala. Foi isso, você me conhece, eu tenho essa resistência. Quando você me desafiou, não é? Quando você me desafiou lá há 15 anos atrás, você falou, o professor que eu tenho é você e é você que vai dar aula para a igreja. Tem que acontecer. Aí, voltando, né, o Livingston lá, a minha vontade era entrar na tua sala e dizer, toma aqui, eu não vou conseguir. Você sabe que eu tenho essa resistência. O Matheus acho que descobriu isso também. Surtos! E aí, nós tivemos que nos adaptar a isso, porque muito a pandemia rápido. Colocou o mundo tendo que se adaptar a um mundo novo, né? Então, Flávio, não tem jeito, vai ser assim. Então, vamos ficava na mesma sala de aula, o Matheus e o Rodrigo, lembra disso, Matheus? Eles improvisavam uma câmera. Um celular. Era com celular, sem microfone. Eu ficava em frente ao quadro, explicando a disciplina, ainda usando o quadro e o nosso material antigo.
O material programado para ser presencial. Né? O que nós tínhamos era aquilo naquele momento. E nós somos uma empresa privada, então assim, nós tínhamos que sobreviver. Né? Um desafio. E como é que a gente mantém... E como é que a gente mantém esses alunos que nós estamos falando aqui, que é tudo muito desafiador para eles? Se foi difícil para mim, imagina para eles se adaptarem Ficar online. na frente de uma tela Ficar na frente de uma tela vídeo. Deve ser horrível, né? No início deve ter sido horrível. Hoje não. Eu acho que Hoje todo mundo é adaptado. Todo mundo se adaptou. Mas no início deve ter sido horrível, porque a gente está falando de uma pessoa, às vezes, de 60, 70 anos que tem que se adaptar a esse novo. Teve que engolir isso. Teve que engolir isso. E aí nós começamos ali, né? O Matheus e o Rodrigo começaram a ver que aquilo ali podia melhorar. Não, a gente não tinha estúdio, né? Não tinha. E aí eu lembro que... Foi construir estúdio na pandemia, comprar equipamento. Não, antes disso, Kleber. O Matheus pegou um espacinho na secretaria, não sei se você lembra. Eu lembro. E aí chega a bendita mesa de desenho, que o Matheus tinha essa mesa de desenho. Choca a mesa de desenho. e aí fechava, o Matheus tinha que pedir silêncio, colocava até porque na verdade o estúdio a gente estava produzindo. Estava produzindo, acústica, nada disso. Acho que todos os colégios passaram por isso, cara. Até os eu acho que a gente tradicionais. sai na frente do momento que a gente estava acostumado a fazer a distância. Só que não era a distância do jeito que era proposto. Era uma distância com DVD gravado, com aula presencial, aula presencial e a distância, fazendo aquele acompanhamento. E encontrar, comprar um estúdio, montar o estúdio, comprar equipamento, no meio da pandemia. Não entregava, não saía, ninguém... Ninguém entregava nada. Chegou uma hora que... Caótico, caos. Virou um caos. E a gente, pra fazer... A gente pegava um carro com uma caçamba grande, ia lá pro centro da cidade comprar rolo de espuma pra colocar. Você lembra? Porque não tinha. Eu lembro, E aí você tem fazer uma programação pedagógica diferente, montar... Fazer com que a sua equipe se adapte. Não, e a gente fazendo isso tudo à distância. Cada um na sua casa. Adaptando a Zoom, a reunião virtual... E é isso que eu acho o grande barato, assim, porque a Fernanda e eu... Fernanda... Da técnica de TTI. Bittencourt. Que, assim, ela vai me perdoar, mas a gente é amigo há muito tempo, ela vai levar mal. Você e eu, Fernanda, a gente é limitado pra caramba nesse internet. E aí... A gente meio que perturbava o Matheus. A galera do TI. Tinha a galera que gravava em casa, né? A professora lá de administração, ela gravava na casa dela. E as qualidades ficaram muito baixas, né, cara? Porque não tinha equipamento para todo mundo. Mas aí, câmerazinha de laptop. Mas isso foi o legal, porque de repente, se eu tivesse gravado em casa, depois eu não teria ficado tão à vontade no estúdio. Porque ali eu tinha que ficar concentrado. Imagina, nós estávamos gravando uma aula que ia subir na semana seguinte, na secretaria, pedindo para todo mundo fazer silêncio, mas eu já estava começando a me adaptar. Já era essa câmera, Matheus, ou era celular? Era essa câmera aqui, ó. É a nossa mais antiga. Sim. Vou botar aqui para ele ver. Ah, é? Ih, cara, olha lá que legal. Ficou legal. Olha o logo da diretoria. Gostou, Flávio? Ficou maneiro, bem bacana. Diretoria bacana. Podcast. Show. E a gente perturbando a galera que entende de TI, Rodrigo. Rodrigo. Não quero mais ensinar, não. Eu não vou ensinar mais, já falei 10 vezes. Você vai ter que gravar, gordo. E aí a gente se adaptando a uma coisa. E o mais incrível que hoje, assim, pessoal, você gravou, tu regravou o EJA, regravou várias matérias, né? Pela experiência, empatia, nem sempre o conteudista é aquele que gravou, porque tivemos muitos professores que não se deram. Gravar para uma lente, tá com uma sala cheia e de repente ensinar para uma lente. Imaginando que tem alguém lá. E você hoje, o pessoal diz que você é o cara que pega um take e vai embora. Grava direto. Vai direto. Não dá trabalho para eles, assim. Não fico no... Volta. A não ser que
dê algum problema na leitura ali do slide ou algo parecido, mas não perturba. Flávio, gravando. Modéstia à parte, ficou muito legal a abertura que a gente conseguiu, né? Isso é emocionante demais, assim, pra gente, porque eu toda hora, desculpa que se eu tô sendo um pouco invasivo, mas assim, eu lembro e falo isso com o coração cheio de carinho, assim, porque eu lembro do cara que tinha um Siena usado e, pô, graças a Deus, cara que a gente foi se adaptando, porque a probabilidade de nós perdermos muitos alunos durante a pandemia era grande, Kleber, se a gente for olhar para trás. Não, assim... Né? A gente estava lidando ali o tempo todo com EJA. Não, então, assim... Na verdade, o que acontece? Na minha opinião? Minha opinião é o seguinte... Nós temos um aluno pro EJA. Vamos botar pro EJA. Eu tentei não. Eu tenho um cara que já, de repente, já tem até uma graduação, volta para fazer um técnico. Sim. A maioria deles. A maioria é formada em Direito, tem alguma formação, mas... Você pega um cara de EJA que tem toda essa dificuldade, que tem essa resistência, e não é uma resistência real. É uma resistência no acreditar em si mesmo. A maioria da resistência é essa. E o cara mexia no Facebook, né? E tava tentando migrar para o Instagram, eu acredito. E vou fazer tudo online. O cara não quer. E isso mudou. Eu acho que a educação à distância cresceu 20 anos em 2. Exatamente isso. Porque ele não queria, mas hoje ele sabe que ele pode ir para o trabalho no celular assistindo um vídeo. E ele vai aprendendo no tempo que ele não tinha nada para fazer. E isso foi... E eu vejo aluno hoje falando que assiste vídeo na hora do almoço, assiste vídeo voltando pro trabalho, indo pro trabalho. No Rio das Pedras eu estou tendo essa experiência maravilhosa. Tudo questão de adaptação. Né? Eu estou citando o Rio das Pedras porque foi lá que nós retornamos, né, a aula presencial antes da Taquara, primeiro. Da unidade da Taquara. E aqui, de sempre eu ficava, não vai dar, porque o aluno vai chegar em sala de aula e não adianta, porque ele não acessou a plataforma, que não sei o quê. Hoje em dia, Kleber, eu faço perguntas para eles da aula que está acontecendo e eles já estão hiper entrosados naquilo tudo. Justamente por isso, porque vão para o trabalho, assim, assistindo as minhas aulas pelo celular. Outro dia eu estava na Olegário Maciel, eu tô para te falar isso tem um tempão. Eu estava na Olegário Maciel, 3 jovens passaram e falaram assim, professor Flávio, e assim, eu tenho a memória visual muito boa. Fotográfica, exato. Eu fiquei pensando, mas, pô, esses caras estão falando comigo... Ele não, sendo meu professor, eu faço supletivo no IPA online. Aconteceu na Olegário, aconteceu no Barra Shopping. Talvez ele está tendo presencialidade com outro professor, mas você que está no vídeo, então ele... E aconteceu na Olegário, aconteceu no Barra Shopping e em algum outro lugar que eu estava passando e o aluno falou comigo, eu assisto as suas aulas sempre, suas aulas são bacanas, que não sei o quê. Eu sou uma pessoa, assim, agora talvez eu fique mais exposto por causa do podcast, as pessoas comecem a me reconhecer na escola e tal, mas eu tava, é muito doido, né, que a gente não tem noção do que a gente alcança, porque a gente vai numa formatura, a formatura tem, talvez, a gente fez formatura já com 400 alunos, mas formatura com 100 alunos, cada aluno levando 4 convidados, tem 500 pessoas. Você não tem noção de onde isso chega, né? Você vê, eu sou uma pessoa completamente desconhecida, eu sou dos bastidores. Agora que a gente está começando a ter esse trabalho. Mas eu fui pagar o ticket no estacionamento do Barra Shopping. E o cara falou, você é o diretor da escola do meu filho. Olha que loucura. Aí eu tava falando pro meu irmão, tô virando ator, tô virando famoso. Porque já fui parado em 3 lugares. Flávio, presta atenção. E aqui no colégio também é muito engraçado. Mas você faz conta, os alunos de enfermagem, tem alunos que são alunos de enfermagem e são meus alunos também, porque fazem... tem um nome, eu esqueci o nome agora. Concomitante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Agora, você imagina. Você fala que você é conhecido. A gente já formou mais de 15 mil alunos na escola. Mais de 15 mil. Mais de 15 mil Fiquei alunos. impressionado quando você me falou. É. Mas é muito, são todos eles, assim,
Você passou pela história da maioria dos alunos aqui. Quando o cara não te via dentro da sala de aula, eu te via cruzando aqui na escola. Uhum. Você pensa onde você alcança hoje? Onde seu trabalho chega? Quantas vidas você mudou? Isso, outro dia eu estava pensando, né, a respeito. É incalculável a quantidade de pessoas que foram transformadas. O mais legal disso tudo, Flávio, assim, eu tava conversando com uma pessoa muito próxima, uma mentora. Hoje, para mim, é uma mentora, uma pessoa que eu divido algumas coisas. Pô, cara, tô com dificuldade, tô com isso, tô com isso. E eu falei pra ela, poxa, eu tô muito triste por causa da dificuldade. Eu não sou hipócrita. Todo mundo passou dificuldade na pandemia. Sim, a gente até demorou a passar, né, de certa forma, né? Todo mundo passou dificuldade. Empresarialmente, você pensa numa escola que você abre hoje, amanhã um juiz decreta para fechar, o outro diz que tem que abrir, aí o presidente manda abrir, o estado manda fechar, o município manda fechar, e um juiz decreta para abrir, o outro manda fechar. Uma loucura, foi uma loucura a pandemia pra gente. Aí você imagina a administração de uma gama de funcionários imensa, e um vai, outro fica, e você fala, pô, agora abriu, agora a gente pode trabalhar com metade. Não era metade, era menos, mas pode trabalhar metade. Aí você chamava metade para trabalhar, metade com Covid. E aí não pode vir. Porque mesmo liberado para vir, não podia vir. Trabalho acumulado, dificuldade que nós temos já pela certificação do aluno não depender só da escola, depende de um trabalho do Estado, o Estado parado, a gente com isso tudo atrasado e o pessoal detonando o colégio nas redes sociais e eu fui conversar com essa pessoa e falei, cara, eu não sei mais o que fazer, é muito difícil você fazer manter esse número de famílias que o IPA mantém, que a instituição, que o nosso grupo mantém hoje, com muita satisfação e vencer os desafios e o pessoal aí, às vezes é meia dúzia, mas não corresponde aos 15 mil alunos e você fica desesperado porque a gente nunca quis tratar um aluno como um número. O aluno do IPA sempre teve essa... Assim. Nunca. Não tem assim, a gente nunca teve. As nossas conversas... E eu acho que é legal do diretoria isso, do podcast, porque essa intenção aqui vai ser um filtro para a internet. E algumas pessoas metendo o pau na gente, eu falei... Aí a pessoa virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Kleber. O momento que vocês estão, quanto empresa, não representa vocês. Você tem que levantar a cabeça e olhar para frente, porque o momento não representa vocês. Esse lapso de pandemia não representa muita gente. Tem muito empresário e muita gente muito legal que faz um trabalho muito legal e o cara quebrou. E ele não é culpado por isso e não representa a vida dele, essa quebração. Ela tava explicando isso. E eu acho que todas as dificuldades, todas as críticas que nós tivemos na pandemia não representa a essência do IPA. Não mesmo. Não representa a essência do IPA, entendeu? E eu acho que a gente tem um material maravilhoso para poder trazer nessas histórias maravilhosas. Material maravilhoso. Somos formadores de opinião, né, de certa forma, porque por sermos um colégio, né, o professor ajuda também nisso. E fazemos, tentamos, além de fazer sempre o melhor para que tudo aconteça, né? É aquilo que você falou, nós nunca vimos, mesmo nesse período de pandemia, nas dificuldades que nós enfrentamos, nós nunca vimos o aluno como um número. Né? A gente sempre viu o aluno como um ser humano que estava aqui para ter a vida transformada. E quantas vidas, como você falou, nós ajudamos a transformar, né? E continuamos fazendo a mesma coisa. Isso é um tipo de orgulho, né, cara? Eu tenho muito orgulho daquilo que eu faço. Olha, eu tenho muito orgulho sem brincadeira, Kleber. Eu tenho orgulho do Instituto Paulo Apóstolo. Eu tenho muito orgulho, porque aí bate aquele negócio, né? Que eu gosto de dinheiro pra caramba também. Aí já pedi uma turma nova. Porque eu tenho uma turma, eu pedi pra Beatriz, a menina do TI, do marketing, publicar aquela foto.
Eu tenho turmas que estão maravilhosas. Eu acho que você viu. Eu acho que a gente agora, graças a Deus, esse momento sem máscara passou. Tem que voltar, o pessoal tem que voltar. Tem que porque acreditar a de economia novo. tem que andar, não é só pra gente, não. É pra todo todo país, mundo. porque nós somos um país capitalista. Né? Então, assim, eu não vou entrar em mérito político, até porque não é o objetivo do papo. Mas esse pessoal tem que voltar a frequentar a sala de aula, esse pessoal tem que dar cara para trabalhar, ativar o mercado. Eu acho isso também porque assim, um país capitalista. Não, a gente tem uma coisa que é muito importante. Quem está no meio aí, a gente teve um apagão educacional. Tanto de alunos do ensino regular que está saindo, né? Quanto daqueles que não voltaram para a sala de aula, que eles tiveram resistência, abandonaram por causa da tela e tal. Não é só na história de sucesso, tem as pancadas que a gente toma. Mas a estrutura a equipe de apoio aí, entrou aí na cena, me desconcentrou. Mas esse momento, o Brasil, se a gente não voltar, se o aluno não voltar para a sala de aula, não procurar um técnico, e ele aproveitando o nosso material na escola que for, o Brasil vai ter um apagão de mão de obra. Exatamente. De mão de obra capacitada para o futuro. Como é que você trabalha hoje? Isso aqui, esse ambiente aqui, câmera ali, câmera aqui, televisão, computador, iPad, hoje aqui tem uma... Meu salário. Não, esquece isso. 1, 2, 3. Nós temos 4 telas aqui para isso aqui acontecer. Você tem que ter operador disso tudo. Isso tudo virou o novo normal. O novo normal. Você tem que ter gente profissional capacitada para poder isso aqui funcionar. E aí? Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que... Esse momento vai ser importante para o aluno sair, para o cara sair e falar, vou estudar, vou me profissionalizar. Porque a profissão X caiu. Caiu, mas tem mais dezenas de profissão nova aí no mercado. E eu acho que vai ser um momento de restauração. E o Brasil precisa disso. A gente é um facilitador. Professor, escola, facilitador somos desse facilitadores, negócio. Exato. Mas acho que o Brasil precisa desse ânimo novo. A gente está animado, as coisas estão acontecendo de novo. Graças a Deus. A gente está... Já estava na hora, né, Passou, tá passando, e agora é resistir mais um pouquinho nesse engatinhar de novo. Porque, assim, é claro, acabou. Não é que não está decretado que acabou a pandemia, mas a gente vive uma nova realidade, tá? Acabou o uso de máscara, acabou aquele monte de restrição. Acabou. Chão. A gente tem um período aí para poder botar a casa em ordem. Porque nem que acabou hoje, que amanhã volta tudo pro normal. Então a gente tem que botar a casa em ordem, vai ter um período aí de ajuste. Todo mundo botar a casa em ordem, a coisa começar, mas a gente tem que sair para botar a casa em ordem, tem que botar a cara para bater e sair para botar a casa em ordem. Pra gente depois voltar à prosperidade de tempos que a gente já viveu maravilhosos. Maravilhosos. E eu já sinto isso voltar, assim. Eu acho que principalmente do mês passado para cá, porque foi muito emocionante, assim. Mês passado, eu ter voltado para a sala de aula aqui na Taquara. Porque é a nossa casa, né, Kleber? São quantos anos que a gente está aqui, cara? Eu, no caso, era de segunda a sábado, de segunda a sexta, abrindo e fechando a unidade. Quer dizer, eu vivia mais contigo. O maior problema de reclamação é quando o Flávio tinha crise de asma. Porque imagina, um dia que eu não viesse, né? Uma falta minha, eram pelo menos 120 alunos sem aula. Você tem noção do que seja isso? Muito doido, porque é muita eram gente. Turmas lotadas. 40, manhã, tarde e noite. Né? E no sábado eu acho que era um pouco pior, porque entre uma aula e outra, entre uma turma e outra, tinha a tutoria. O cara esperava, às vezes, um mês para ter espaço para ele conseguir marcar a aula. Você lembra disso? Eu lembro perfeitamente. Mas eu tô sentindo que isso está voltando, Kleber, porque abriu uma turma para mim
nova na sexta-feira à noite. E, cara, que delícia. Parece que volta até o cheiro, assim, de 15 anos atrás, sabe? Quando você abre a porta e aquele cheiro de caneta, né? Hoje em dia não é mais cheiro de giz, né? Aquele cheiro de caneta. Do pincel. E, cara, o grande barato, assim, é você ter a certeza que o novo sempre vem. Eu acho que eu te mandei uma foto. A minha turma de sexta-feira... Sexta-feira à noite, né? Onde todo mundo diz que não vai. São jovenzinhos, cara. Quer dizer, né, a gente tinha um público, né, que eram pessoas mais adultas, mais maduras. E um grupo de jovens, e 3 ou 4 destes jovens são primos e irmãos de uma ex-aluna nossa de 5 anos atrás. Cara, é muito doido isso. Né? É muito doido, porque assim, eu já tô vendo no diretor da escola que fala: meu mãe estudou aqui, agora meu filho estuda aqui. Meu filho, meus irmãos, cuida dos meus irmãos, porque eu fui sua aluna, cuida dos meus primos. E é muito doido, porque é um público novo. E a gente começou do nada, né, Flávio? Do nada. A gente foi uma turma piloto que deu muito certo. Né? Foi um piloto que deu muito certo. Você lembra da gente debruçado, estudando a forma da imersão, como é que ia fazer isso, que matéria que ia vir na sequência, e a gente testava e falava: Flávio, essa sequência aqui, aí você falava: cara, isso aqui deu problema, não dá pra botar o cara fazer matemática e física ao mesmo tempo, vamos botar uma literatura aqui no meio. E aí a gente não tinha ainda os livros e os DVDs, você lembra disso? Foi muito difícil o início, mas foi muito encantador também, porque logo nas primeiras aulas você via que aquelas vidas ali seriam transformadas, né? Os alunos deixavam isso muito latente, né? Uma aluna, por exemplo, que quando ela disse que ia fazer o ensino médio, porque o sonho dela era ser enfermeira, ela foi espancada pelo marido, né? E aí, na aula seguinte, ela faltou. Na terceira semana, ela apareceu e ainda com manchas roxas pelo corpo, mas ela não desistiu, ela preferiu sair de casa para continuar. Você sabe que eu tive a gente teve um caso aqui, é muita história, né? Eu tive um caso aqui que a aluna se matriculou, escuta essa, Matheus, a aluna se matriculou com o nome da amiga. Elas se pareciam, apresentou identidade, todos os documentos para matrícula no nome da amiga. Por quê? Ela queria estudar e não queria que, se o marido viesse procurar, soubesse que ela está aqui. Você lembra disso? Lembro disso. E aí, na formatura, tivemos um problema sério. Porque a documentação da escola era toda no nome da amiga. E o certificado agora tinha que sair no nome dela. Eu lembro disso. Eu não lembro qual foi a resolução depois. Eu também não lembro. Eu não lembro como foi. Isso deu um problema danado. Isso deu uma... Mas assim, eu como escola, como diretor, a gente tinha que entender a situação. Kleber, você me contou uma situação que a Valdirene lembra bem disso. Foi uma coisa que em sala de aula, cara, aquilo ali acabou comigo, assim. A Valdirene é gerente da unidade. A Val é gerente da... Hoje é gerente daqui. Mas eu não sei se na época era. Não, era gerente do Rio das Pedras. Rio das Pedras. E assim, o Kleber, foi muito emocionante. Depois eu tive que falar para a pessoa, né, para o aluno, mas eu não posso, porque naquela época eu não podia. A história de um travesti. A Val, eu acho que eu te contei essa história. Não lembro. Agora eu não lembro. Começa a contar que eu vou ver se eu lembro. As minhas turmas do Rio das Pedras, e assim, eu vou me gabar um pouquinho, né? Eu dividia o Rio das Pedras com mais 2 professores de supletivo, mas os alunos, eles faziam fila para entrar nas minhas turmas. Uhum. Então, assim, tinham segundas-feiras que... O André Gama lembra bem disso, pergunta isso a ele. Uhum. Que tinham alunos quase que no corredor, naquela maior sala que nós temos, porque não queriam esperar abrir uma outra turma, porque tinham que estudar comigo e queriam começar naquela matéria, por mais que depois fizesse a transferência. E aí,
um travesti lá no Rio das Pedras, ele falou que o sonho dele era voltar a estudar. E ele era inteligente, Kleber. Muito inteligente. É que não determina, né, cara? Isso não é. determina. E O pré-julgamento é muito ruim. Aí ele falou dos desafios que ele teve na vida, que ele precisava terminar o ensino médio dele, da trajetória de vida com relação ao pai, mas que ele gostaria muito, que ele era daquela comunidade, e eu não vou citar o nome que ele pediu que eu chamasse. Ele pediu para que eu o chamasse de um nome feminino, né? E aí a Val chegou para mim e falou: Flávio, ele é travesti, né? Desculpem, mudam tanto a nomenclatura que... Você pode até estar se equivocando. Eu esteja me equivocando, mas é sem preconceito nenhum, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Com todo respeito. Com todo respeito mesmo, assim, porque a história do cara é bem bacana. E aí ele pediu para que eu o chamasse pelo nome social pelo dele. nome social. E eu achei aquilo estranho, eu não sabia se eu poderia fazer aquilo. E aí a Lúcia me falou, Flávio... Isso está divulgado hoje, né, Flávio? A gente passou por todas essas incertezas de como fazer, como... E aí a Lúcia me falou, Flávio, o nome tem que ser o nome que está na ficha de chamada. Você não pode mudar isso. Pelo menos na época a gente não podia. Tem que ser o que está na ficha de chamada. Aí... Quando eu chamei, aí a Valdirene me contou isso na semana seguinte eu já havia esquecido. Fiz a chamada, chamei pelo nome, né, que ele foi registrado, da certidão de nascimento, e aí ele esperou essa turma que era muito lotada. Ele esperou todo mundo sair e falou, olha, eu contei o caso para a tua diretora, que era a Val, né? Eu sou o fulano de tal, tem como o senhor me dar a presença? Eu falei, claro, aí fui, sentei com ele, expliquei que na chamada eu não podia... Porque tinha o nome do registro, né? Exato. Mas que eu podia não chamar, dar a presença. Eu gravei o nome dele a partir daquele momento. E aí ele começou a contar a história de vida, as dificuldades que ele teve. Que, cara, se eu tinha algum tipo de preconceito, que eu não lembro se eu tinha mesmo, assim, caiu por terra ali, porque era uma história de vida linda, que ele era travesti, né, vivia de prostituição, né, não estou dizendo que todos os travestis vivam disso, né, mas vivia de prostituição, mas sustentava 5 irmãos, cara. E o sonho dele era ser advogado. E aí eu lembro que no último dia de aula, ele disse que não ia participar de formatura nenhuma, né? Não sei por quais motivos. Mas ele, no último dia de aula, ele colocou um agradecimento para mim, cara, no quadro. A Valdirene deve lembrar disso. Assim, um obrigado que emocionou a mim, emocionou a Valdirene e emocionou a turma. Porque muita gente... preconceituosa, se desfazia. E ele esperou acabar a aula, pediu para acabar a aula um pouco mais cedo, para ele fazer aquela dedicatória, e fez uma dedicatória linda. É uma pena eu não ter gravado isso, cara. Porque quando ele fez... Porque, na verdade, é o seguinte... Esse desabafo... Sabe o que acontece? Tinham pessoas, assim, homens, chefes de família, que levantaram chorando para aplaudir. Que ele recebeu nãos em vários colégios, cara. Que isso, cara, que loucura. Vários nãos, assim. A gente sofre muito esse desafio. Porque não tem formatação para isso, né? Hoje você vê assim, você tem esse boom, não posso dizer um boom, mas esse movimento sobre o autismo. Sim. Aí eu não sou o especialista, mas eu tenho sobrinhos com autismo, eu tenho primos com autismo. 5 primos, né? Com autismo. Um deles foi nosso aluno. Foi nosso aluno. Isso. E assim, mas eu vejo assim, tudo muito determinado, né? O grau 1, grau 2, grau 3, espectro, alguma coisa. Essa é uma deliberação que você tem que aceitar esse aluno. E aí você sai
Você não está preparado. Mas antes de você estar preparado, você tem a parte humana, sabe? Não são... Ninguém que entra pelas portas do colégio, a gente discutiu isso várias vezes, eu estou falando isso aqui para ficar registrado, mas o ser humano não é uma receita de bolo. Batida, não é. 2 ovos, um pacote de farinha, bate, sai todo mundo igual. Todo mundo tem suas particularidades, as suas dificuldades, as suas histórias, as suas mazelas, as suas vitórias, os seus nãos. Eu acho que tem que ser todo mundo muito respeitado. A gente erra muito ao tratar. Hoje isso está muito mais esclarecido. Eu também não consigo me atualizar, eu peço perdão ao povo, mas eu não consigo me atualizar, são muitas nomenclaturas, muitas nuances, né? Eu não consigo, mas com maior dignidade, maior respeito. Sim, eu também. Porque naquele momento era o... assim, a gente não até ele mesmo na época... Fazer um distrato não intencional não é falta de respeito, porque eu quero saber. Eu pergunto, e aí, como é que eu faço? Mas assim, é muito legal. O medo nunca paralisou a gente. Não. O medo nunca paralisou a gente. Pelo contrário. O medo sempre trouxe a gente uma vontade de acertar. Nos desafiou e vambora que vai dar certo. E vai dar certo, e vamos tocando, e a gente tem construir uma história legal sobre... Acho que é uma história bonita de ser contada. As dificuldades que estamos passando agora não representam a história do IPA, porque a gente com certeza não. Ao longo desses anos. Com certeza não. Mas assim, Flávio, nós temos aqui o momento patrocinador. Coloca aí o patrocínio. Coloca aí. Olha aí, o patrocínio. O patrocínio sou eu mesmo. Você. Eu patrocino, gente. Estamos juntos, ficou gostoso. Pra variar, cheio de medo. Pra variar, cheio de medo, né? Cheio de desafio, fazer um podcast, expor a sala da diretoria, expor o que a gente tem oportunidade, esse papo que a gente discute sentado na mesa. Sempre. Batendo papo. A gente faz isso a vida inteira. E trazer... Daí deixa para os alunos, para os parceiros uma dica, olha para a câmera ali, coloca aí um livro, um pensamento. Cara, eu sei que você tem muito. Não é nada. Você conhece. Mas eu acho que o melhor de tudo é nós sabermos que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. A gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A hora para você mudar a sua vida, mudar o seu destino é agora. E não existe fórmula para ficar rico, fórmula para ficar milionário. Mas o melhor caminho para você melhorar de vida é o estudo, é a formação. Então, assim, estudem. Nos procurem. Não tem tempo, não tem idade. Não tem tempo, não tem idade. Nós estamos aqui para somar com vocês. Eu acho que esse daí é o grande desafio do tutor, né? Nós darmos a matéria, né? O conteúdo, mas darmos segurança para o cara, né? Você está com dificuldade? Eu aqui nessa matéria tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou estudar para te mostrar que não é tão difícil assim. Vamos juntos. Então vamos juntos. Né, e mudar a tua história, porque enquanto a gente fica procrastinando, né? Empurrando, deixando para amanhã. Deixando para amanhã. Eu tenho a vida não sai do lugar. Eu tenho uma questão que eu coloco sempre para o aluno. Eu falo, olha, o tempo é cruel, o tempo vai passar. Você pode começar hoje, e daqui a um ano você ser um cara formado, que tem maior possibilidade, ou esse ano vai passar do mesmo jeito e você vai chegar no final desse ano e você vai ser a mesma coisa, sem a possibilidade de mudança. Sim. E é tudo tão rápido, né? É muito rápido. O nosso médio aqui... Você faz um ano. Um ano. Pensa, você às vezes... a possibilidade de mudar de vida. Encontrando com alunos, cara, que, vieram lá, 5 anos trabalhando na lavoura, 12 anos ganhando o primeiro par de sapatos e na última vez que eu encontrei está no 5º período de engenharia. Poxa, é você acreditar em si mesmo e você acabar descobrindo que por mais que a vida seja cruel,
em algum momento da vida, Você tem você o poder pode de mudar. Você tem o poder de fazer esse enfrentamento e mudar. Você pode mudar a sua história. Porque é dessa forma. É tentar sair da zona de conforto. Eu acho que o grande desafio é esse também, né? Sair da zona de conforto. Porque, às vezes, eu uso até um termo meio chulo, às vezes com os alunos mais jovens. Tá? Educação não tem preço, Kleber. Não tem preço. De certa forma, para a realidade de muitos jovens, tá? Não estou falando de um chefe de família, né, que de repente a realidade seja um pouco... Mas até para um chefe de família eu faço isso. Às vezes o aluno chega para você e fala assim, o curso de EJA está muito caro, né? Eu acho o nosso preço, de certa forma, inclusive meio simbólico, porque esse mesmo cara que está dizendo que o curso está caro, que vai mudar a vida dele, porque você não faz nada sem o ensino médio, a verdade é essa, nada. Você não faz nada com um nível superior, mas para você... Às vezes, né? Mas para você fazer o nível superior, você precisa do médio, não adianta. Né? E o cara fala assim, tá muito caro, e às vezes gasta o dinheiro que estaria pagando num curso em 2 garrafas de uísque, numa balada, em 2 baldes de cerveja, numa balada, que, desculpem, vai virar urina. Porque, daqui a pouco você está urinando aquilo tudo, enquanto você poderia estar deixando de sair, às vezes, um fim de semana, cara. E mudar a tua história. Mudar a sua história. Eu vejo gente uma vez por semana. Eu vejo gente aqui que a avó paga, né, cara? Vem a mulher, traz o filho, né? Eu já vi muita gente que põe o filho sentado do lado. A gente permite como escola, porque... Cara, você quer mais força de vontade do que uma pessoa dessa quer de mudar a tua história? Eu tô passando por uma situação com um aluno num colégio, com um aluno, né? Não vou dizer se é aqui ou se é no Rio das Pedras, que é bastante interessante também. Ele foi meu aluno no fundamental, terminou e esse aluno sumiu. É muito novinho, Kleber. Deve ser 2 anos mais velho que o Matheus, deve ter uns 21 anos. 21, 22. Mas aí esse aluno sumiu. E hoje, sabe o que acontece? Ele falou que ele falou que voltaria a estudar, mas se fosse comigo. Olha que bacana. Isso é presente. E ele estava internado numa clínica de reabilitação. E hoje, né, ele vai ao colégio, não faltou nenhuma aula, graças a Deus, desde que voltou para fazer o ensino médio, mas o avô fica lá embaixo, bem velhinho, Kleber, acho que é bisavô. Leva e depois... Acompanhar, para ver se o cara acompanha direitinho. E é lindo isso. Né? E mais uma vez, pra gente, é um prazer tê-lo em sala de aula. E mais uma vez, mudando uma vida, porque ele, nessa volta, né, eu não vi tendo nenhuma crise. Né? Muito pelo contrário, está cheio de sonhos. Né? Disse que vai terminar, e ele tem condições, graças a Deus, ele tem uma família, né, bem sucedida, que pode ajudá-lo. E disse que vai terminar o ensino médio e vai fazer faculdade, quer fazer pós. Bom, cara, isso é importantíssimo. Tudo certo. Gente, é o nosso papel. Eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui. Quanto tempo a gente está aqui, Matheus? 1h30. 1h30? Não pode isso, Sério? é muito rápido. Meu! Deixa eu falar, eu gostaria... Fábio, eu quero te agradecer, cara. Eu que agradeço. Que agradeço. São sempre 20 anos juntos, assim, uma história que a gente construiu, a gente está aqui... Você e faz assim, parte de cada Kleber, isso. vamos combinar. A gente tivemos muita fase boa, muitos funcionários bons, mas tiveram uns que assim, foram enviados do capeta. Assim. Não, porque assim, é muito interessante, porque assim, é uma empresa, hoje é uma empresa grande. Eu não consigo estar em todos os lugares. Você tem gente que faz alguma coisa para te representar alguma coisa, e falhas acontecem. Mas é bom deixar claro que não é o CERN, né? Não é o CERN, é uma empresa. Eu tô há 20, desde antes do IPA ser IPA,
Mas nós temos aí Rodrigo, cara. Quanto tempo Rodrigo? O Rodrigo é outro patrimônio. É outro patrimônio, porque assim, ele tem aquele e falo pra você na tua cara, Rodrigo. O rompante, tem os rompantes do Rodrigo. Tem os rompantes do Rodrigo, mas, cara, ama o teu colégio. Ama. Né? Daquele jeito meio agressivo. Então, assim, cara, eu quero te agradecer esse tempo todo, assim, a oportunidade que a gente tem, né? Pra rasgar a seda. Você faz parte da história do IPA, você faz parte da nossa história, pô. Você mudou a vida de muita gente. Então, assim, eu quero te agradecer por isso. Eu acho que se eu fosse citar nomes de pessoas que passaram por aqui, tem muitos, né? Nossa. Muitos nomes de pessoas que deram a vida aqui dentro. Eu sou grato, muito grato por isso, porque dedicaram. são os loucos que acreditaram nos meus sonhos, acreditaram nessas coisas todas. Mas eu quero te agradecer, dizer que você é importante pra caramba pro colégio, né? Você não podia deixar de ser um dos primeiros a estar aqui. Até aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês que estão escutando esse podcast. Eu quero dizer para vocês que é um desafio para a gente estar aqui, porque é tudo muito novo para a gente. Tudo muito novo. Me desafiar a fazer esse podcast, me desafiar a expor o bom e o ruim da escola, mas humanizar isso, né? Não somos... Eu queria te agradecer. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou do nosso podcast, comenta. Vocês que são alunos do Flávio aí, dá uma força para ele. Manda uma mensagem pro Flávio aqui. Você que tá vendo esse podcast, talvez que é aluno do Flávio de 10 anos atrás, 15 anos atrás, Kleber. A gente vai encontrar aluno de 15 anos atrás. Manda, se você foi citado, a tua história foi citada aqui, com todo amor e carinho. Eu acho que se a gente for buscar os alunos lá de trás de inglês, eu acho que são 16 anos. Não, tem 20, porque tem a EasyCom, você dava aula de inglês lá. Então, assim, você que foi, assim, segue aí para seguir os nossos podcasts. Tem um pessoal que a gente está fazendo uma lista aqui legal que vai convidar. O objetivo daqui também é falar de educação. Eu vou trazer professores aqui, mestres, né, que fazem cursinho, que fazem esse tipo de material. Eu vou trazer aqui personagens públicos, personalidades públicas que a gente pode treinar. Eu tenho atletas, né, que hoje são atletas de ponta, que estudaram aqui conosco. Eu quero trazer esse aluno, eu quero trazer o aluno para poder estar falando, contando a história dele, que você está contando muitas histórias, mas e o cara falando a história dele? Sim, e eu vou tentar lembrar o nome dessa aluna. Tenta, porque eu acho que são pessoas que vão trazer, mas você critica, comenta. Nós somos aqui novatos nisso. Eu espero que essa história tenha edificado aí tua vida, que tenha te ajudado a não desistir, a dizer que tem chance, que de repente aqui o colégio tem uma equipe preparada para te ajudar. O momento jabá da escola, né? Isso aí. O momento jabá da escola! Mas muito obrigado. Se inscreva, deixe seus comentários. Foi bom pra caramba. Obrigado, equipe. Obrigado aí o pessoal que tá no Valeu, Matias. Valeu, Bia, que tá idealizando. Cadê Bia? Quero agradecer também o pessoal da V4, que tá ajudando a gente aí na orientação dessa estrutura toda. Foi bom pra caramba. Valeu, prazerzão. E o primeiro. Siga o nosso Instagram, indica pro pessoal o Colégio IPA. E semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do nosso podcast. Mais um episódio. Tá bom? Prazerzão. Valeu, gente. Abraço. Valeu.